Bom, então vamos lá, primeiro dia do evento, parábola do bom samaritano. Vou iniciar o estudo fazendo a leitura de uma página do livro Respostas da Vida, de André Luiz. E eu escolhi essa página porque ela tem bastante a ver com o nosso estudo de hoje e até com os outros dias do evento também, né? O nome da página é Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham uma experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede, a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para este alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece? Cada amigo nosso tem as suas limitações, e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham uma estrada, ajude-os a ser livres para encontrares a si mesmos, tal qual deseja você independência própria para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser abençoados. E realmente, de fato, a vida é uma troca, uma grande troca, né? E o que seríamos de nós se não tivéssemos uns aos outros? Então, vou fazer a prece para iniciar o estudo, tá bom? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo imensamente a Jesus por podermos estar aqui presentes no dia de hoje, nesse carnaval, dando início ao nosso evento, Senhor. Estamos muito gratos, honrados, de poder ter acesso a esse conhecimento, a essas palavras, a esses entendimentos que nos chegam como bálsamo para a nossa alma, para o nosso espírito, que no fundo grita por Ti. Senhor, pedimos auxílio e amparo para fazer o estudo da noite de hoje e que possa tocar em nossos corações cada vez mais os Seus ensinamentos e que possamos ser luz por onde formos. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema do nosso estudo foi baseado nessa última frase dessa página do Emmanuel, que é: Deus nos envia os outros para ver como estamos. E aí eu vou ler aqui, também para vocês terem conhecimento. Convivência. Não te afastes dos outros porque tenhas sofrido. Sem nossos semelhantes, não sabemos quem somos. Cada pessoa é um teste que nos situa em prova. Em nossas reações, vemos a própria imagem. Ama, serve, perdoa, e estarás progredindo. Deus nos envia os outros para ver como estamos. Emmanuel. E o nosso evento vai ser baseado nessa frase. Aos pouquinhos, com cada estudo, cada um vai explicando uma parte, né, do que significa isso tudo. E o nosso evento de hoje, então, é a parábola do bom samaritano. Muitas das vezes nós já estudamos essa parábola, contém no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que assim, toda vez que nós vamos estudar uma parábola, nós estamos novos. Nós vamos nos modificando e aí, de repente, a gente até se atenta a coisas novas, coisas diferentes. E, mais uma vez, né, vamos tentar aqui trazer alguns outros significados dessa parábola, algumas outras elucidações que possam tocar de uma forma diferente na gente hoje. Todas as parábolas, né, elas têm aquele contexto, e essa parábola do bom samaritano, ela precisa ser contextualizada para onde ela foi, como que ela foi contada, o que estava acontecendo naquela época, né, o que levou Jesus a contar essa parábola. Porque cada palavra que ele falou
tem um significado muito mais profundo do que podemos imaginar. A parábola do bom samaritano, ela conta o encontro, né, de Jesus com um doutor da lei que o questionava sobre quem era o próximo dele. Porém, Jesus estava em Jerusalém quando isso aconteceu. Porém, até chegar em Jerusalém, vou contar uma história que aconteceu antes, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 52 a 56. Jesus falou com os discípulos que ele iria até Jerusalém. Então, existia um caminho mais fácil, que era pelas margens do Rio Jordão, para chegar a Jerusalém, de onde eles estavam. Porém, Jesus falou que precisaria passar pela Samaria. E era um caminho mais longo, era um caminho mais árido, era um caminho que não teriam grandes possibilidades de se reabastecer de água, de comida. Até que os seus discípulos acataram tudo aquilo, iriam, não entenderam muito bem, mas eles iriam, porque Jesus os estava levando para uma experiência transcendental, que era Jerusalém. Jerusalém era visto como a cidade das orações, o templo, tudo aquilo. Então, eles passam pela Samaria. Jesus diz que ele precisaria passar pela Samaria. Então, Tiago e João vão um pouco à frente para ajeitarem ali as estalagens, de onde eles ficariam, né? E aí eu vou ler um pedacinho desse trecho para vocês entenderem. E mandou mensageiros diante de sua face. Indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem a pousada, que no caso aqui é Tiago e João. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, querem que digamos que desça fogo dos céus e os consuma? E é interessante aqui a gente começar a entender também essas crendices que existiam na época, né? Os samaritanos, eles eram mal vistos pelos judeus. Eles eram mal vistos. Antes, no passado, o povo hebreu eram todos juntos. Porém, depois de um tempo, eles se separaram, depois da morte de Salomão e tudo mais. E aí, os samaritanos, eles foram vistos como um povo mal visto. Ele era um povo miscigenado, e isso gerou um preconceito. Então, os judeus ficaram com esse preconceito grande com os samaritanos. E isso acontecia muito lá nessa época, onde existia essa peregrinação. Existiam muitos peregrinos, onde faziam essa rota para Jerusalém, que era esse lugar sagrado, né? E era costume que as pessoas dessem de abrigo, dessem de comida para essas pessoas que estavam fazendo essa viagem, né? Então, assim, eles acharam que seriam bem recebidos na Samaria, porém, como eles iam a Jerusalém e eles eram judeus, eles não foram bem recebidos. E os samaritanos não dispuseram de comida, de abrigo, nem de nada para eles. E aí, existia uma crendice popular de que aquele que não desse de comer, de beber, abrigo àquele que estava peregrinando, desceria fogo dos céus e os consumiria. E aí, dessa forma, por isso que a gente explica essa passagem, onde Tiago e João diz que se o Senhor gostaria que pedisse para vir fogo do céu e consumir aqueles samaritanos todos lá que negaram, né? E Jesus diz: voltando-se, porém, compreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí, até aí então tudo bem, eles engoliram aquilo e foram seguindo viagem. E aí, quando eles chegaram a Jerusalém, logo assim que chegaram, você imagina a situação. Estávamos todos cansados, com fome, com sede. Era um trajeto longo de aproximadamente 150 quilômetros, algumas pessoas dizem. Alguns estudos dizem, né? E aí que começa a contar essa parábola do bom samaritano, que é quando Jesus encontra esse doutor da lei. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? É interessante a gente pensar aqui nesse para o tentar, porque realmente o doutor da lei era uma pessoa estudada, ele tinha muito conhecimento, ele intelectual, realmente tinha, ele era um doutor da lei naquela época. Então, assim, ele não tinha de fato a dúvida, o que ele gostaria era de tentar Jesus sobre aquilo. O tempo todo as pessoas viviam tentando Jesus, para que encontrassem alguma controvérsia com as leis de Moisés.
Então, isso era comumente acontecia. Respondendo-lhe Jesus, o que é que está escrito na lei? O que leis nelas? Que é que leis nelas? Então, Jesus responde essa pergunta do doutor da lei com outras duas perguntas. E são duas outras perguntas bem interessantes, porque uma é o que está escrito na lei e outra é o que ele lê nela, o que ele entende e compreende daquela lei. E aí ele respondeu, amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei, né? Disse-lhe Jesus, respondeu muito bem, faze isso e viverás, porque ele gostaria de saber essa vida eterna. Então, se fizesse isso... Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E aí que começa a explanação de Jesus sobre o samaritano. Porque os judeus, conforme teve essa divisão de povos, o próximo para eles era aqueles que pertenciam à sua etnia, ao seu nascimento, ao seu local ali. Então, o próximo se restringia àquilo na cabeça deles. Tinham outras correntes, né? Outras correntes que já diziam que pegavam algumas passagens antigas da Bíblia do Pentateuco, desculpa. Algumas passagens do Pentateuco que entendia que o próximo eram todos, e não simplesmente aqueles que nasciam próximos ou aqueles que realmente faziam parte da sua família, né? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi movido de íntima compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. E aí Jesus faz a pergunta, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. E aqui a gente começa a perceber quantos significados existem por trás dessa palavra, dessa parábola, né? Quando Jesus pergunta qual daqueles que parecia ser o mais próximo, você vê que ele não responde que foi o samaritano. Ele diz que foi aquele que usou de misericórdia para com ele. O doutor da lei que queria pressionar Jesus, botar ele na parede e dominar ele naquela inteligência que ele tinha, ele foi se acanhando naturalmente a cada palavra que ia sendo dita. Porque o preconceito imperava, né? E ainda mais eles que tinham conhecimento da lei e de fato, não compreendiam a sua essência total. Essa rota de Jerusalém para Jericó, Jerusalém era uma cidade que ela era no alto, né? E Jericó é uma cidade que era no baixo. E era uma rota de mais ou menos 36 quilômetros, né? Era uma rota que também era um pouco mais complicada de se fazer, mas era uma rota que se conhecia pelo comércio, era uma rota comercial. Jerusalém ela era considerada uma cidade sagrada. Lá estavam os conhecimentos das escrituras, os templos sagrados, as discussões exegéticas, etc. Podemos considerar Jerusalém como uma esfera mais elevada. E as pessoas que desciam para Jericó, a cidade profana, a cidade do mundo, a cidade dos negócios, para os embates do cotidiano. Ou seja, e aí a gente viu que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Algumas pessoas acreditam, né, a gente interpretando com um olhar mais profundo, que descer significa essa questão de você sair de um estado de elevação para um estado mais baixo,
E aí vão vindo algumas interpretações em cima disso. A gente tem alguns personagens que vale a pena estudar mais a fundo eles. O sacerdote, o levita, o samaritano, o homem ferido e o hospedeiro. Temos alguns personagens que valem essa interpretação. E a gente vai começar pelo sacerdote. A princípio, a gente faz essa pergunta, né? O que nós esperávamos desse homem? Com que será que ele estava preocupado? Porque o sacerdote passou e não ajudou o homem que estava caído. Então, a gente tem que tentar entender esse homem também. Por que será que ele não ajudou, né? O que a gente esperava dele? No mínimo, o que a gente esperava dele, ele como um sacerdote, alguém conhecedor das leis de Deus, de todo aquele conhecimento, o mínimo que a gente esperava dele era que ele ajudasse aquele homem que ali estava. Mas com que será que ele estava preocupado que ele não ajudou? Existiam algumas leis naquela época, né? Alguns dogmas, que era assim, após tocar em alguém morto, o sacerdote precisava se purificar, né? Ele precisava se purificar. E era um ritual muito demorado, muito complicado, era algo muito... envolvia uma vaca, envolvia várias outras situações e era algo realmente complicado de se fazer. Então, ele, buscando não se complicar, buscando não ter esse trabalho todo, ele já pensou, não vou fazer isso, não vou encostar porque esse homem pode estar morto. Porque, assim, o mandamento dizia que ele não poderia, precisaria se purificar se encostasse em alguém morto. E aquele homem estava morto? Na parábola diz que ele estava semi-morto, não diz que ele estava morto. Então, assim, por via de dúvida, ele preferiu não tocar. Mas havia um mandamento ainda naquela época também, que ele era obrigado a pedir ajuda para o morto. Por mais que ele não tocasse ele enquanto sacerdote, ele não tocasse naquele morto, que ele pedisse ajuda a alguém que pudesse tocar se por acaso ele estivesse morto. Mas aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não pediu ajuda a ninguém e passou direto, né? Então, com o que ele estava preocupado aqui nesse momento? Ele estava preocupado com essas imposições daquela sociedade da época, com essa purificação daquilo tudo, com os dogmas, do que de fato a última coisa que ele estava preocupado era com o cara caído. E aí a gente tem aqui também a figura do levita, que o levita, né, ele era um trabalhador do templo. Não era como sacerdote, claro, mas ele era um trabalhador do templo. E aí o que a gente tem a aprender com essa atitude do levita, né? O levita também, assim como o sacerdote, após tocar em alguém morto, ele também precisava se purificar. Também tinha essa questão do ritual de purificação. Agora sim, se o levita viu o sacerdote passando e não ajudou aquele homem caído, quem era ele para ajudar? Na cabeça dele foi isso. Se o sacerdote que era sacerdote não ajudou, eu vou ajudar? Né? O que o levita seguia? O levita não seguia o mandamento em si, ele seguia homens. E aí eu faço um parecer também com o que acontece hoje. Muitas pessoas seguem homens e não as doutrinas. Ou seja, seguem palestrantes. Aí os palestrantes caem, e aí cai todo mundo junto, cai um bando de gente atrás. Porque os palestrantes nada mais são do que homens falíveis. Todos nós somos assim. E aí, o que o levita seguia? Né? Ele seguia homens. E aí a gente tem esse aprendizado para tirar aqui com ele. Ou seja, ambos não quiseram se envolver para não ter um trabalho, né, de se purificar, de ter todos aqueles rituais. Então, ambos estavam preocupados com os rituais e não se preocuparam de fato com aquele homem. E aí agora a gente tem a figura do quê? Do samaritano, né? Eu vou até ler aqui novamente essa parte. Um samaritano que viajava, não diz que o samaritano estava voltando de Jerusalém, até mesmo porque o samaritano ele não poderia estar em Jerusalém, né? Era proibido que ele estivesse lá em Jerusalém, por conta desses problemas que existiam entre os dois povos. Então, não diz que ele estava vindo de lá. A gente não sabe também se isso foi no meio do caminho, onde é que foi, né? Mas assim, de lá ele não estava vindo. Um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo foi movido de íntima compaixão. E eu destaquei isso aqui porque se não for a parte mais importante dessa parábola, onde ele foi movido de íntima compaixão, né? Porque isso que aconteceu com ele não aconteceu com os outros. Apesar dos outros serem o sacerdote, o levita, que tinham todo o conhecimento da lei, das leis de Deus, eles não foram movidos por essa íntima compaixão que os fez fazer algo pelo outro, por mais que ele não...
por todas as imposições daquela sociedade da época. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho, porque cada um tinha a sua propriedade curadora, né? O vinho com algumas e o azeite, né? O óleo com outra, nas feridas, e pensou. Depois, pondo no seu cavalo, ele põe o homem no seu cavalo, não o carrega, né? E levou a uma hospedaria e cuidou dele. Aí aqui é importante também, no dia seguinte, ou seja, ele passou a noite cuidando daquele homem. Ele doou não apenas ali o dinheiro, ele não doou apenas o vinho, tudo que passou ali, ele doou o tempo dele por estar ali cuidando daquele homem. No dia seguinte, ele tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem desse homem, e tudo o que dependeres de a mais, eu te pagarei quando regressar, em algum outro momento, né? E assim, a gente percebe que ele não quis saber quem era esse homem, né? Ele não quis saber. Aqui nesse outro, a gente vai falar desse homem também. Quem foi ele? Jesus não traz informações. Ele poderia ser judeu, ele poderia ser samaritano, ele poderia ser, sei lá de onde. A gente não sabe de onde esse homem era. Não tinha como reconhecer esse homem, porque pelas suas feições também, porque estava todo ensanguentado, estava, enfim, depois da violência que ele sofreu, né? Então a gente não tinha como saber isso. Agora, quem foi esse homem? Realmente, será que importa quem era? Porque quando a gente está nesses momentos, a dor, ela nos iguala. Aquele que sofre de câncer, que é milionário, vai sentir a mesma dor daquele que é pobre. A dor, ela nos iguala. E foi nesse sentido aqui que a gente começa a observar esse samaritano, né? O que será que fez para que ele fosse tomado dessa íntima compaixão? Será que ele não já passou por uma situação assim como essa? Será que ele não conhecia alguém que sofreu uma situação como essa, alguém próximo, e aí ele se comoveu? A gente não sabe. Mas algo aconteceu para que ele se comovesse, se movimentasse intimamente e fazer tudo isso que fez. E o hospedeiro, que é aquele homem que depois da saída do samaritano, ele também ficou cuidando, né? Ele disse, o outro ofereceu dinheiro, né? Mas é importante a gente ver aqui que o hospedeiro é alguém que presta, né, e disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, porque ele tinha ali aquela hospedagem. Mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. Ou seja, quando a gente entra na nossa empresa, no nosso trabalho, não quer dizer que a gente está saindo da vida e ali um vale tudo, não. Quando estamos, né, exercendo a nossa profissão, nós também estamos ali podendo ter essa atuação de Deus em tudo que ali está presente, né? Então, vale a gente ter um olhar atento também a esse personagem da história, que ele poderia muito bem ter falado assim, ah, não vou não, deixa ele aí, eu só vou aceitar o meu dinheiro e pronto. Ele poderia ter falado algo desse tipo. Mas não, ele se propôs também, né? Que nessa intimidade dessa atuação profissional dele, ele também se propôs a oferecer essa ajuda. E aí, a gente fica com essa pergunta, afinal, quem é o meu próximo? Né? Um mundo, botei essa imagem do nosso planeta gigante, tantos bilhões de pessoas encarnadas e fora os desencarnados, quem é o meu próximo, né? Assim como o doutor da lei queria saber. Na verdade, essa pergunta deveria ser, quem eu me faço próximo? Porque o próximo, se você for irmão por irmão, todos nós somos irmãos, assim como ensinou Jesus, né? Eu coloquei 3 frases aqui que eu achei importantes. Eu não sou o centro das atenções, e sim o outro. Porque quando eu me coloco no centro das atenções, eu não consigo, né, perceber a dor do outro. O próximo não é algo que você é algo que você se torna e cria. Ou seja, nós criamos essa proximidade com o próximo, né? O próximo é uma ação que você transforma, o próximo é uma ação que transforma você em alguém para o seu semelhante. E aí, eu faço uma pergunta aqui, né? A gente observando esses personagens, a gente deve ter falado assim, a gente se coloca na posição do sacerdote, eu me coloco na posição do levita, porque eu acabo seguindo pessoas e realmente não ajudo, né? Aí a primeira impressão que a gente tem dessa parábola é, por exemplo, a caridade, ajudar o outro quando precisar. A gente bota ali como samaritano. Mas alguém se colocou como um homem caído?
como homem que precisava de ajuda? Porque muitas das vezes nós não nos colocamos naquele que precisa de ajuda, olhando para o alto. A gente se coloca no do alto precisando de ajuda, olhando para aquele que precisa de ajuda. Então, a gente precisa parar para pensar nisso, né? Se fôssemos nós assaltados, estrupiados, largados na rua, não é muito difícil de acontecer isso não, gente. Hoje em dia, do jeito que as coisas estão, não é realmente difícil disso acontecer. E se alguém vem te estender uma ajuda, você vai perguntar assim, você vai olhar para a cara daquela pessoa e vai falar assim, primeiro eu quero saber se você vota em Lula ou Bolsonaro, para saber se você pode me ajudar. A gente vai, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, a gente vai se questionar antes disso, ou quando você estiver recebendo uma ajuda, você vai aceitar aquilo de bom grado, né? Então, assim, essas convenções sociais que nos fazem, que são como correntes que nos prendem, âncoras que nos puxam para baixo, isso nos separa. Ao passo que se a gente coloca no lugar desse desse que sofreu essa agressão, a gente não vai se questionar, a gente simplesmente vai aceitar essa ajuda, porque é o que a gente precisa naquele momento. Tem um livro, Cartas e Crônicas do Chico Xavier, pelo irmão X, né? Que ele vem tratando essa parábola. Cai muito bem a calhar a nós que trabalhamos aí no meio espírita, que estamos aí envolvidos, né? Reunião mediúnica, palestra, estudo, tudo isso. Conta a história, uma história nesse livro, que é o seguinte. São alguns trabalhadores do centro espírita, médios ali, que estavam fazendo uma reunião e cada um se questionava assim, mas por que eu não desenvolvo o dom da cura? Mas por que eu não desenvolvo minha mediunidade de psicofonia? Por que eu não desenvolvo, eu preciso desenvolver minha mediunidade? O que eu posso fazer para angariar esses bons espíritos, para que eles estejam perto de mim, para me instruir, tá. Aí o nome do instrutor é Calimério. Ele utiliza-se da psicofonia para falar com esses irmãos que estavam ali encarnados, né? E aí ele utiliza-se da parábola do bom samaritano para explicar, trazendo uma visão espiritual daquilo para a gente. E ele vem trazendo assim, né? Que no episódio do bom samaritano, o homem, né? Ao cair em poder dos ladrões que o deixam semi-morto, aquele homem, ele apelou em prece muda para a bondade de Deus. Ou seja, aquele homem, naquela situação, ele apelou, ele orou para que surgisse alguém, pedisse uma ajuda, né? E compadecido, o todo misericordioso expediu um mensageiro espiritual que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. Ou seja, um espírito ali ficou ao lado dele para ajudá-lo, né? Mas ele precisava de quê? De um instrumento humano ali, encarnado, para ajudar aquele homem. O preposto da providência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele no piedoso mister. Justamente um sacerdote de grande ciência nas escrituras, educado nos princípios do amor a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguiu adiante. Foi isso que a gente viu. Ou seja, um espírito ali tentando ajudá-lo e influenciá-lo para que ele pudesse ajudar o homem caído. Logo em seguida, um levita igualmente culto apareceu no sítio e o benfeitor das alturas rogou-lhe cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. A mesma situação. Mas um samaritano desconhecido que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar por ali, assinalou o coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava e, deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho da assistência imediata. Aquele homem estava suscetível daquela influenciação positiva. Ele estava pronto para o serviço, né? E aí, o instrutor, no final dessa elucidação, ele faz uma pergunta. Qual dos três parece a vocês o mais digno da atenção do plano espiritual? Porque o que eles estavam querendo era isso, a atenção do plano espiritual para os trabalhos mediúnicos, né? Aí eles respondem, de certo que é o samaritano, obediente ao convite da caridade. E realmente é isso. É um convite à caridade o tempo todo, assim como a primeira página que nós lemos.
É o convite à caridade. Agora basta nós aceitarmos esse convite, né? Nos colocarmos à disposição. Principalmente, digo, no meio espírita, né? Porque a gente tem ali, às vezes, muitas oportunidades, mas a gente não quer se doar, a gente só quer o trabalho do bom. Só quer o trabalho bom, mas às vezes o ruim a gente não quer. A gente coloca o trabalho ruim, né? Nós que colocamos o trabalho como ruim, porque todos os trabalhos, eles têm a sua principal função. Assim como o oceano. De gota em gota se forma o oceano. O que seria do oceano se metade das gotas sumissem, né? Então, assim, cada gota tem a sua função importante. E aqui nessa página eu coloquei até algumas figuras, nos chamando a atenção para observação. Se observássemos melhor, identificaremos vários próximos na nossa jornada diária, ou seja, verdadeiros instrumentos de Deus, que Deus disponibiliza em nossas vidas para sublimarmos o amor que Ele nos depositou em germe. A observação da vida é o que fortalece as experiências, e quanto maior a observação, mais profunda será a experiência. Aí eu coloquei aqui algumas fotos, né? Que às vezes as pessoas têm uma máscara da positividade, uma máscara, né? Botei até o iceberg aqui, por exemplo, a gente vê a ponta do iceberg, mas o que tem para baixo a gente não vê. Ou seja, o tesouro interno de cada um nós não vemos, mas às vezes a pessoa usa uma máscara, mas ela tá mal. Aqui tem a foto de uma pessoa se afogando e falando assim, não, tá tudo bem. Sabe, às vezes é aquele próximo que tá ali precisando de uma ajuda invisível aos nossos olhos, porque às vezes a gente só considera quando a pessoa tá sofrendo, caindo aos pedaços, né? Mas e aquele sofrimento silencioso que a gente não considera, né? E aí fica uma pergunta, você vai se transformar no próximo de quem? Porque isso é uma escolha, se transformar no próximo é uma escolha. Porque a gente pode ter o afastamento das pessoas, a gente pode buscar o isolamento, né? O isolamento social. E isso é uma escolha, se tornar próximo é uma escolha, né? Escolha que fazemos todos os dias. Durante a pandemia, nós vimos o quanto nós precisamos de convivência. Aí a gente viu o quanto que era importante, né? Conversar, estar com as pessoas. Até o online é muito bom, a gente está aqui e tal, mas o próximo é a proximidade real, né, das pessoas. Isso é muito importante. E aí eu coloquei umas imagens aqui agora, para a gente refletir, né? As mãos que trabalham, as nossas mãos, o poder que nossas mãos têm de ajudar o próximo, né? Como a mão como representação de ajuda, de amparo, de oferecimento, de pedir, de orar, de estar presente, né? E quando a gente faz essa pergunta, tudo bem, né? Será que realmente eu estou disposta a saber se está tudo bem com aquela pessoa? Será que eu estou disposta a ouvir aquilo que a dor da outra? Então, quando a gente faz essa pergunta, tudo bem, a gente deveria pensar mais sobre realmente me colocar à disposição de saber se está tudo bem com aquela pessoa, né? A gente fala, claro, é um modo de cumprimentar, a gente fala, oi, tudo bom? Já fala assim, já sem querer saber a resposta, né? Então, assim, quando a gente perguntar isso, realmente, assim, eu quero... E às vezes, quando alguém me pergunta isso também, às vezes eu quero falar um pouco sobre mim, né? Às vezes a gente está no momento de falar, às vezes a gente está no momento de escutar. Então, essa pequenina frase, ela é muito importante. Tudo bem? Então, é realmente cavalgar entrar no tesouro interno de cada um, né? Porque a pessoa pode desatar nós ali com você e às vezes isso é uma caridade, né? Quando tem um livro também do Espírito de Verdade, é um livro de Chico Xavier e do Valdo Vieira, Diversos Espíritos. Em uma dessas páginas, é uma página muito longa, então eu não vou ler, mas ele vem trazendo diversas situações, né, onde nós poderíamos ser úteis para o outro, né? E uma frase me chamou a atenção. Construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. E realmente nós temos o potencial para isso, para ser esse samaritano, porque a gente tem esse potencial de sermos tocados, né, por essa compaixão de ajudar o outro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo onde diz essa passagem, onde conta essa passagem do bom samaritano, ele vem trazendo
a caridade e a humildade junto com essa passagem. Porque, assim, não tem como isso correr separado dessa parábola. E ele diz, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Não considera, portanto, a caridade apenas como nas condições para a salvação, mas como a única condição. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. É porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Ou seja, quando a gente está diante de uma situação onde nós podemos ajudar, muitas das vezes a gente deixa que esse orgulho e esse egoísmo fale mais alto, né? Dando espaço para eles e não dando espaço para me rebaixar no meu personalismo e enxergar o outro, né? Me colocar no lugar do outro. E aí tem aquela frase fatídica para nós: fora da caridade não há salvação. De fato, é isso que o texto do Evangelho traz para a gente, né? E aí, também eu gosto dessa pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque uma coisa é eu entender caridade, ele, ela, cada um pode acabar entendendo da sua forma. As interpretações, elas são muito perigosas, porque cada um pode interpretar de uma forma, assim como na parábola ali que ele diz, o que leis, o que está escrito e o que lê. Porque, às vezes, o que está escrito não é o que eu entendi, não é o que eu estou propagando à frente. Por isso que nós temos que sempre estar estudando e entendendo por nós mesmos. Porque uma coisa é a gente ouvir da boca do outro, outra coisa é nós estudarmos, entendermos e adquirir aquele conhecimento de acordo com a minha capacidade de entendimento ali naquele momento. A gente não pode sair repetindo frases porque alguém falou, né? E aí, como entendia Jesus essa caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Quando Jesus diz essa parábola do bom samaritano, ao chegar em Jerusalém para esse doutor da lei, ele deu uma lição também nos seus discípulos, uma lição de perdão e de não generalizar um povo ou algumas pessoas por uma pessoa. Porque aquele samaritano que negou abrigo para eles porque eles eram judeus, né? Ao chegarem lá, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Olha que coisa. Os samaritanos negaram abrigo e depois Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Então, isso é uma lição. Imagina a cara de João Evangelista escutando Jesus falar que o bom samaritano, se ele queria tacar fogo nos samaritanos há pouco. Não é? E aí, a gente deve se fazer uma pergunta com mais frequência. Senhor, o que espera de mim hoje? Em que posso ser útil hoje? E estar atento às respostas. Se colocar à disposição do trabalho, para que o trabalho apareça. É uma frase que a gente deve refletir. O que o Senhor espera de mim hoje? Onde o Senhor vai me plantar para que eu possa florescer? Né? E também tem a frase do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É muito bonita essa passagem do Chico, porque realmente a gente não pode ficar se lamentando pelo que passou, pelo que foi, pelo que não foi, e simplesmente deixar o futuro para depois, né? Deixar para ficar se martirizando também por esse futuro. Então, assim, a gente pode hoje começar a fazer um novo futuro, traçar novas metas, novos caminhos. Para finalizar o estudo da nossa noite de hoje, eu quero trazer uma lição no Apólogo, que é do André Luiz, que vem contando, né, a história de 3 amigos que foram convocados, né, para comparecer num fórum, de modo a oferecer uma solução aos problemas e enigmas que lhe manchavam a vida. Foram convocados por um cavalheiro. Portanto, já se achava na iminente e terrível condenação. Ou seja, aquele cavaleiro já estava já condenado. Mas mesmo assim, foi convocado, né? Possuía 3 amigos, e ele chamou esses 3 amigos para irem ao tribunal.
Em meio às dificuldades de que se via objeto, procurou os seus 3 benfeitores, suplicando-lhe proteção e conselho. Arrogante, replicou-lhe o primeiro: mas não posso fazer por ti do que obter-te uma roupa nova para que compareças dignamente diante do juiz. Muito preocupado, disse-lhe o segundo: não obstante, devotar-te a mais profunda estima. Posso apenas fortalecer-te e acompanhar-te até a porta do tribunal. Esse é o segundo. O terceiro, porém, afirmou-lhe humilde: irei contigo e falarei por ti. E esse último, estendendo-lhe os braços, amparou em todos os lances da luta e falou com tanta segurança e com tanta eloquência em benefício dele, diante da justiça, que o mísero suspeito foi absolvido com a aprovação dos próprios acusadores, que lhe observavam o processo. Neste símbolo, temos a nossa própria história à frente da morte. Todos nós, diante do sepulcro, somos chamados a exame na contabilidade divina. E todos recorremos àqueles que nos protegem. O primeiro amigo, o doador dos trajes novos, é o dinheiro que nos garante as exéquias. O segundo, aquele que nos acompanha até a porta do tribunal, é o mundo, representado na pessoa de nossos parentes ou na presença das nossas afeições mais queridas, e que compungidamente nos seguem até a beira da sepultura. O terceiro, contudo, é o bem que praticamos, a transformar-se em gênio tutelar de nossos destinos e que, falando em nós e por nós, diante da justiça, consegue angariar-nos mais amplas oportunidades de serviço, quando não nos conquista a plena liberação do espírito para a vida eterna. Atendamos assim ao bem onde estivermos, agora, hoje, amanhã e sempre, na certeza de que o bem que realizamos é a única luz do caminho infinito e que jamais se apagará. Ou seja, cada um receberá conforme as suas obras. Isso nós já aprendemos. E cabe-nos a nós perceber, é uma lição interessante, porque realmente é isso. As pessoas, elas podem nos acompanhar até determinada parte, elas podem nos amparar, podem nos ajudar, assim como ele quis dizer aqui no caso da família, dos amigos, podem nos acompanhar. O dinheiro pode nos ajudar de alguma forma, mas o bem que praticamos é aquele advogado em toda parte que nós temos. E é muito importante que a gente realmente entenda isso e comece que algo possa mudar dentro da gente, de pouco em pouco, É gradual isso, mas que a gente possa ser tomado também, assim como o samaritano, por essa íntima compaixão pelo outro, de se colocar no lugar do outro, de olhar, de observar, de termos o olhar de observador pelas dores que o outro está passando e de se colocar à disposição quando a gente falar, tudo bem? Realmente a gente queira saber se está tudo bem com o outro, E então eu vou encerrar o estudo de hoje com essas reflexões, Que a gente possa manter o nosso coração em paz, refletindo também sobre tudo isso que foi falado, que nós vimos. São belas lições, lindas lições. E assim, a parábola do bom samaritano é uma parábola que, se você for estudar mais a fundo, eu não tenho tanto conhecimento para isso, você acha vários outros significados diante disso. Porque a gente precisa conhecer as leis antigas, até a forma da tradução mesmo do evangelho, tudo isso influencia muito. Então, às vezes, uma palavrinha que se modifica, que se traduz de uma forma diferente, já pode dar um outro significado ou uma outra luz, para trazer uma elucidação maior para a gente. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Rita, quer falar alguma coisa? Abrir para perguntas, Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi falado, colocar alguma coisa, nós ainda temos um tempinho. Essa parábola de Jesus é uma das mais conhecidas e das mais estudadas. Alguém levantou a mão. Eu não consigo ver quem é. Cleia Azevedo. Cleia, pode falar, Cleia. Boa noite a todos. Gostei muito da abordagem e fiquei aqui pensando na questão da caridade mesmo, Porque no caso do bom samaritano, o que importou ali foi o gesto, Não a origem dele, a condição, e sim a atitude. E a caridade é uma atividade
que qualquer um pode praticar. Não depende de religião, nem de raça, né, nem de sexo, nem de posição social. Qualquer um pode praticar. E o que Jesus nos ensina sempre é para toda a humanidade. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês, que me veio somente, né? Então, achei legal falar, né, sobre isso, que a caridade é universal. Obrigada, Cleia. Pode Tá? falar, Vanessa. Essa parábola é muito interessante, né? Porque dá realmente margem para muitas interpretações. E, assim, eu acho que todos nós estamos fadados a ser bons samaritanos, né? De acordo com o que a gente vai evoluindo ao longo, e que todos nós já estivemos em uma dessas, em um desses personagens da parábola. Nós já fomos sacerdotes, já estivemos como sacerdotes, né? Arrogantes, sem olhar para o lado, sem, apesar de ver o outro caído, tendo todo o conhecimento, seguir em frente, até mesmo às vezes presos por nossas preocupações do dia a dia, com a pressa. Já fomos também, já estivemos como levitas, né? Que seguindo o que os outros falam. E isso é muito importante, porque a gente tem mesmo que estudar, porque as pessoas vão falar sobre as interpretações delas também, muitas vezes, né? E é preciso que a gente vá a fundo para descobrir realmente de onde veio aquilo que a pessoa falou, a fonte daquilo, para saber se é verdade, ver outras opiniões. E a gente já esteve nessa parte, né? Já fomos assim, já estivemos assim. E é bom que a gente vá também mudando, pensando. E também já tivemos algumas, todos nós já estivemos em alguma etapa da nossa vida como bons samaritanos, né? Só que a gente falta desenvolver mais isso. Acho que falta mais isso dentro de nós, porque fazer o bem ainda é algo que para a gente é muito difícil, porque a gente ainda está muito somos muito imperfeitos, né? Ainda estamos muito apegados ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, a nossa ignorância mesmo, às vezes. Então, essa parábola, para mim, é uma das mais lindas que tem de Jesus. Tem outras maravilhosas também, mas essa tem um significado tão profundo de que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ser um bom samaritano, né? E às vezes a gente nem enxerga. Às vezes a gente é aquele que está caído e nem enxerga a ajuda do bom samaritano. Então, que só era essa minha contribuição, que a gente possa refletir e ser mesmo voltados, né, para o bem, para pensar no bem, fazer o bem, a quem quer que seja. E fazer essa caridade realmente não é a parte física, né? Não é você ser essa parte assistencial. Às vezes é só você ouvir alguém, a pessoa só está querendo falar, desabafar com alguém, ela também não quer falar, não quer que você fale nada, ela só quer falar, falar, falar. Ela só está precisando de alguém que escute. Às vezes não, às vezes é só a pessoa quer um conselho, mas a gente tem que ter essa fugiu uma palavra, esse time, né? Essa sensibilidade de entender o que o outro está precisando naquele momento e não o que a gente precisa. Era isso. Tá certo, Vanessa. Obrigada, tá? Patrícia, pode falar. Boa noite a todos. No estudo de hoje, eu tive uma reflexão assim, diante de uma parte, ouvindo você falando, né? O quanto a gente ainda elege quem a gente considera que merece nossa caridade. Eu fiquei pensando assim, que a gente tem esse critério, né? De delinear quem a gente considera que precisa de auxílio e merece nossa dedicação, e aqueles que a gente considera que, caramba, estão errando mesmo, não adianta.
E tá vendo? Eu avisei, sabe? Esse modo de julgar, né? Essa reflexão ela veio na minha mente. Engraçado que a cada vez que a gente estuda uma passagem, a gente tem reflexões diferentes, né? E hoje, não sei, por algum momento durante a sua dissertação, essa reflexão surgiu na minha mente. Talvez a gente não tenha nem consciência disso, mas eu queria só compartilhar esse sentimento. Obrigada pela palavra. Obrigada, Patrícia. Mas realmente é isso, né? Assim como na parábola, às vezes a gente se julga como patrões que escolhem, né? Pode falar, Rita. Não, mas o interessante é isso, né? A gente não pode ser ingênuo e achar que Jesus escolheu os personagens dessa parábola à toa, né? Foi tudo muito bem elaborado. Primeiro Jesus colocou, por que ele botou essa rota? Porque Jerusalém é a cidade santa, Jericó era a cidade do pecado. Os companheiros, tanto o sacerdote quanto o levita, tinham acabado de sair de uma cidade santa. Os levitas trabalhavam dentro. Era uma família que ficava, eles tinham essa função mesmo, de ficar no templo. Então, Jesus coloca o personagem do que é assistido sem característica nenhuma. Qualquer pessoa cabe ali. Qualquer pessoa, qualquer criatura cabe ali. Mas o mais interessante é perceber que Jesus coloca o samaritano. Porque percebam que o doutor da lei não diz que é o samaritano, porque a rixa entre esses dois povos era tão grande que eles não se falavam, eles não tinham contato. Quando um samaritano passava, eles cuspiam no chão. Isso era uma forma de agressão. Então ele diz, aquele que usou de misericórdia. Ele não diz o samaritano. Então Jesus não colocou o samaritano à toa. Também para dizer que qualquer criatura, por mais que ela seja considerada pecadora, ela pode ajudar o outro. E às vezes nós vamos receber esse auxílio de alguém que nós nem esperamos, de alguém que nós consideramos pessoa de má vida, uma pessoa que nós não temos carinho, que nós não temos consideração nenhuma. E é ela que vai nos ajudar. Então Jesus coloca, né, várias formas. A justificativa para não fazer caridade nós temos sempre. O doutor da lei, ele tinha vindo do templo, o sacerdote tinha vindo do templo. Ele não estava indo. Então, essa desculpa de para ele não se contaminar até caberia se ele estivesse indo. Mas ele já estava descendo de Jerusalém. O levita também. Eles nem olharam. Eles nem abaixaram para ver se estava vivo ou se estava morto. Olharam e falaram, deve estar morto. E não deram continuidade. E o samaritano fez além da caridade. Ele deixou a pessoa numa estalagem e disse, faça tudo que puder e se faltar dinheiro eu volto. Então ele voltou para ver como estava aquele cidadão, o final daquela história. Porque às vezes não é só fazer a caridade e passar. É fazer além. A espiritualidade espera sempre esse além nosso, né? Então, é uma parábola que é muito estudada, mas ela de vez em quando precisa ser revista. Cada um de nós, para nos dar uma sacudidela, porque não significa que nós, por estarmos numa religião, que nós estamos cumprindo o nosso papel, não. Você vê que os dois vieram de uma situação dentro de uma religiosidade, não mudou nada. Não mudou nada. Agora, o outro, que era considerado pecador, fez. Então, Jesus usou com muita sabedoria todos os personagens, o caminho, que também significa, esse caminho é a nossa evolução, a nossa queda espiritual. Quantas vezes nós estamos nessa ascensão para a espiritualidade, somos assaltados e voltamos para o pecado, entre aspas. Essa mensagem que Lívia botou do Chico é muito importante. Alguém levantou a mão aí. É o João. Pode falar, João. Boa noite a todos. Me chamou a atenção a parte que você falou. Ai, meu Deus. Estava na ponta da língua. A parte que você falou que a gente às vezes só se vê como aquele que passa, mas que a gente não se vê como aquele que está no chão. E muitas das vezes a gente não se conhece, porque
se eu realmente me conhecesse, eu poderia ver que eu também tenho as minhas dores e que muitas das vezes eu não estou num bom dia e que eu preciso de um abraço, um sorriso, um carinho, né? Mas às vezes eu acho que no automatismo a gente acaba se considerando tão autossuficiente, né? Que às vezes a gente acaba se fechando para certas delicadezas, para certas sensibilidades. Então eu achei bacana essa parte. Vou passar. Obrigada, João. Realmente, isso que você falou, a delicadeza. Eu achei interessante isso. Tem até o Haroldo, ele diz que a gente deveria se tratar, até dentro de casa, como se fôssemos visita. Essa delicadeza, essa gentileza, né? Porque é a famosa frase, gentileza gera gentileza. E é muito importante isso. Às vezes falta no dia a dia, até a pessoa vira a cara pra gente quando a gente dá um bom dia, a gente já não dá mais bom dia para aquela pessoa, né? Você passa todo dia ali, já não dá mais. Às vezes a pessoa estava num dia ruim, sabe? Todos nós passamos por isso. E aqui amanhã, né? Botei aqui o encarte de amanhã. Amanhã a gente vai ter o estudo falando sobre conviver em família, alegrias e dificuldades. A companheira que vai fazer esse estudo teve muita facilidade em encontrar as dificuldades. O problema foram as alegrias. Acho que todo mundo que fosse falar conseguiria falar sobre as dificuldades, né? É, com a nossa Fátima amanhã. Então estaremos no mesmo bate-canal, na mesma bate-caverna amanhã. Mais alguma coisa, Rita? Quer complementar? Não, Pode alguém quer encerrar? falar mais alguma coisa? Senão a gente pode encerrar, agradecendo a Jesus, que possamos meditar nessa parábola e que ela tenha levantado muitas questões na nossa mente. Uhum. É isso, pessoal. Então vamos fazer a nossa prece para encerrar, agradecendo imensamente ao nosso Mestre Jesus, porque tudo que acontece é porque é permitido por Deus, por Jesus, e com todo que temos a certeza de que sempre somos amparados, de que sempre estamos sobre os seus olhares, né, agradecendo e sentindo nesse momento os fluidos benéficos que vêm do plano espiritual para nós, para acolher e esquentar um pouco o nosso coração, que muitas das vezes está endurecido, né? E pedimos também, pelo esse evento carnaval em si, que as pessoas possam se manter lúcidas, pedimos por todos aqueles que cometerão atos que levarão a graves consequências, Senhor. E assim também pelos espíritos no plano espiritual que estão envolvidos com essa festa. Jesus, agradecemos muito e que possam parar os outros dias do evento também e que estejamos presentes aqui, aprendendo cada vez mais sobre os seus ensinos. Que assim seja, graças a Deus.